Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Brenda Lara e este é o seu Uai, a Ficha Caiu, podcast que você já conhece, já está acostumado a assistir aqui. E hoje eu estou com uma pessoa, quem que é ela? Uma atriz, gente! Luísa Pacheco. Luísa Pacheco, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. E eu já começo assim, quem é você no mundo, Luísa? Oi, tudo bom? Olá a todos que estão assistindo. Quem eu sou no mundo? Bom, eu atualmente trabalho como atriz e eu faço faculdade de artes visuais na UFMG também. Então, o meu lugar no mundo é como artista, eu acho, assim, num geral. Eu gosto muito de arte e só sei viver disso, se a gente for falar, assim, de uma forma mais geral. Uhum. E quem é a Luísa enquanto mulher, enquanto pessoa? Enquanto pessoa, eu sou uma pessoa que é apaixonada por cantar. Eu gosto muito do universo. Eu sou muito ligada com o universo dos animes, do Japão, da cultura oriental em si. Então, assim, eu gosto muito dessa área. Eu também trabalho como cosplayer de vez em quando nas minhas redes sociais. Então, a Luísa, como mulher, é essa, é uma estudante de arte, trabalha como atriz, trabalha como cosplayer, e é isso, eu acho que a mulher que eu sou está dentro da arte o tempo inteiro, assim. Ai, que tudo, adorei. Nós vamos falar disso também mais pra frente. Adoro cosplay, acho nossa demais. Então, Luísa, bom, vamos lá, né, gente? Qual que é o assunto de hoje? A Luísa, com esse papel dela de atriz, né, essa profissão dela, ela interpreta pelo menos, vamos dizer assim, porque, né, por enquanto, 5 princesas no teatro: Rapunzel, Branca de Neve, Ana da Frozen, a Bela e a Jasmine. E ela está no Festival de Teatro Infantil Pátio Savassi, né, que ocorre neste mês. E aí, já deu para notar qual que vai ser o nosso assunto aqui, né? Nós vamos falar de arte, de teatro, mas de princesas! Princesas, gente! Quem nunca se apaixonou por uma princesa? Quem nunca cresceu vendo, lendo, ouvindo contos de fadas, das princesas? Pois é. Eu sou uma dessas pessoas, a Luísa vai falar também disso, acredito que sim. E nós, mulheres, sempre crescemos com esses contos de fadas. Até que um dia alguém falou: peraí, que discurso é esse dessas princesas? E é isso que a gente vai conversar aqui também. Então, Luísa, primeiro vamos falar do festival. Como é que está sendo esse festival aí de teatro infantil Pátio Savassi, né? Você fazendo teatro para criança, adoro, eu vou assistir aos montes. Mas me conta, como é ser uma atriz de teatro infantil? Eu acho que é a melhor experiência que a gente pode ter, assim. O público infantil é o público mais presente, é o público que tem as reações mais sinceras que existem, assim. É Então, verdade. você nunca sabe no dia que você vai fazer qual vai ser a reação do público. Tem o público infantil que ele reage muito, por exemplo, quando eu faço a Wendy e a gente faz o Peter Pan, né, em si. Quando o Capitão Gancho aparece, as crianças gritam com o Capitão Gancho, não querem que ele faça mal, e o Peter Pan tem um momento que a Wendy passa por dificuldade, e o Peter Pan fica procurando onde está o Wendy, e as crianças começam a falar, tá ali, sabe? É muita presença, é uma presença muito gostosa, e quando a criança se entrega ao teatro, ela se entrega a essa interação, é a coisa mais gostosa do mundo, assim. Quando a gente mais tem vontade de fazer e se entregar completamente no palco. É muito Não, bom. imagino. Não, é justamente essas reações, gente. Quando eu fui a primeira vez no teatro com criança, mas eu fiquei assim, gente, como é que essas atrizes, esses atores aguentam ter um jogo de cintura, porque as crianças se intrometem muito no teatro, né? Sim, sim, o tempo todo, o tempo É todo. bem isso que você tá falando aí, é tipo assim, tá ali, ó, fica apontando e Aham, tal. Eu falei, gente, eles têm que ter um jogo de cintura, porque, né, vocês tem. estão concentrados, tem que fazer um diálogo. Mas teve alguma reação inesperada, assim, que você falou assim, gente, eu não esperava que essa criança fizesse um negócio desse. Teve alguma coisa assim?
Teve uma vez que eu estava apresentando como Jasmine, foi muito engraçado. A gente tem que segurar a risada, né? Porque eu pergunto assim: vocês sabem quem eu sou, já caracterizada, né? E aí uma das crianças respondeu assim: é o Aladim! Então a gente tem que segurar aqui, ó, o sorriso e falar assim: isso mesmo, eu sou a Jasmine. Assim, tem que segurar muito a risada. Tem vezes que não dá para segurar, que a gente dá vontade muito de rir, assim. Tem que ter uma concentração imensa. Mas tem algumas reações assim, sabe? Que você vai esperar que a criança responda exatamente o que você quer, ela responde uma coisa completamente diferente do que você estava esperando. E aí isso, assim, te exige uma concentração que você fala assim, gente, eu não posso rir, eu tenho que estar aqui na cena, prestar atenção no que eu estou fazendo. Nossa. É muito engraçado, é muito bom, assim. Principalmente quando tem essas reações inesperadas, eu adoro. Ah, imagino. Nossa, eu não ia dar para isso, não. Eu ia desconcentrar todo mundo e eu mesma, assim, com certeza. Porque, gente, é o que você falou, criança é muito espontânea, né? Muito espontânea. Não dá para conter. Pois é, mas como é que é interpretar princesas? Vamos falar especificamente desse papel seu aí dentro do festival, principalmente, né? Como que é trazer a princesa para o palco? Quanto de Luísa tem nessas princesas, ou não? Geralmente, para eu conseguir me conectar com a personagem, eu procuro pontos em comum com elas, sabe? E às vezes a personagem não tem nada a ver comigo. Por exemplo, a Branca de Neve, que ela é mais ingênua, ela tá ali procurando um amor o tempo todo, né? A história dela é só em volta disso. Ela é uma princesa um pouco mais antiga, então a gente vê que tem menos desenvolvimento nela também. Então a Branca de Neve me conecta muito com as músicas, que eu acho muito bonitas. É um lírico muito bonito. E eu me conecto muito a esse sentimento de quando a gente está apaixonado, sabe? Como que é? Eu cantaria essas músicas quando eu tivesse apaixonada, se eu estivesse apaixonada, sabe? Então, aí eu me conecto com a Branca de Neve assim. A Anna, por exemplo, do Frozen, ela é uma princesa que também é muito um amor, mas ela tem uma personalidade que já é mais forte, sabe? Ela é um pouco desastrada, ela é engraçadíssima, então ela fala umas coisas que dá para conectar muito, sabe? Ela tem uma coisa do adolescente também que eu gosto muito e eu consigo me conectar com ela dessa forma. Outras princesas, a Jasmine é uma princesa que ela é de personalidade mais forte, ela é mais incisiva, assim, nas coisas que ela quer, ela não necessariamente está procurando um amor, e de repente aparece o Aladim, que é um cara diferente do que o pai dela queria para ela, sabe, que o pai dela queria que ela se casasse com um príncipe, com um jovem que tivesse muito dinheiro e tal, e não é isso que ela procura um cara que faça ela ter aventuras na vida dela, sabe? De repente chega o Aladim e mesmo assim ela ainda fica um pouco resistente, ela ainda tem aquela personalidade de falar assim, tá, mas é verdade mesmo essas coisas que você tá me falando? Você quer me fazer conhecer o mundo, então deixa eu ver se é verdade isso aí, sabe? Então ela tem essa coisa de ter uma personalidade muito forte, e eu gosto também, eu me identifico com essa personalidade mais forte dela. Então são pontos assim que eu vou procurando em comum com as princesas, sabe? A Anna, essa coisa de ser desastrada, de ser engraçada, a Branca de Neve, o estar apaixonada, como seria? A Jasmine, o se portar, sabe? Estou aqui, eu sou uma mulher forte, eu estou aqui, eu vou falar minha opinião, sim, sabe? Cada uma, você pega um ponto, assim, para poder se conectar. Olha, interessante, muito bacana, tá vendo? A gente sempre tá aprendendo com os bastidores, né? Legal. E é interessante, Luísa, porque você faz vários tipos de personagem, embora seja princesas, mas é o que você está falando, cada uma tem a sua característica, né? Sim. E aí precisa desse preparo até mesmo no palco lá, como é que é? Às vezes confunde personagens assim, ou não, você consegue, isso é o jeito da Branca de Neve, não, isso aqui é, ou não, você consegue, né, fazer o seu preparo tão bem assim que você fala, não, o teatro é esse, porque a atriz está no mundo, né? Surgiu o papel, você faz. Sim. Geralmente, quando
como eu faço algumas princesas que são um pouco mais recentes, assim, da Disney, cada uma tem uma personalidade bem diferente da outra, então dá para diferenciar bastante. As princesas que são um pouco mais antigas, assim, que elas têm um pouco de desenvolvimento na personalidade delas e mais no que vai acontecer na história, né? Se a gente vai falar de Cinderela, se a gente fala da Branca de Neve, se a gente fala dessas princesas que são mais um pouco antigas, elas têm a personalidade muito parecida. Então, eu acho que rola um pouco de confundir, mas não dá tanta diferença porque elas estão ali numa mesma, entre aspas, vibe, assim, sabe? As princesas mais novas, as que eu acho mais parecidas, que têm uma personalidade que são muito parecidas, é a Rapunzel e a Anna, do Frozen. As duas são muito alegres, as duas são um pouco, assim, desastradas, mas a Anna e a Rapunzel querem coisas diferentes, porque a Rapunzel quer ver as luzes flutuantes, a Rapunzel, ela deseja saber o que está acontecendo no aniversário dela, que aquelas luzes aparecem no céu, né? E aí, de repente, aparece o Flynn, que é o José, né? Ele aparece e ela usa ele como se fosse uma ajuda para chegar nessas luzes, e no meio do caminho ali acontece uma paixão. A Anna, desde o início, está procurando um amor, né? Se apaixona e acaba que o Hans não era o cara que ela estava pensando que era. E aí ela percebe que está apaixonada por um cara que virou amigo dela no meio do caminho também, né? Então, são duas personalidades muito parecidas e as duas, às vezes, rola uma misturada na personalidade delas, que tem uma diferença em palco, de postura corporal, de jeito de fala, e já rolou de eu parar no palco e pensar assim, nossa, eu tô fazendo mais a Anna do que a Rapunzel aqui. Deixa eu dar uma pensada aqui de novo, colocar meu corpo no lugar certo, a voz aqui, vamos lá. Mas isso rola mais na fala e nos atos. Nas músicas não tem muito como confundir, porque sempre a gente tem um instrumental ali, então as músicas já encaminham, já né? encaminham, isso. Isso é mais no jeito e na fala. Entendi. Então, Luísa, a gente está falando aí dessas princesas mais antigas, né? Trazendo essa questão que são meigas, estão procurando o príncipe encantado, a narrativa é a mesma, é a linda, né? A que cuida da casa, enfim. Como é que você vê isso no teatro? Nós estamos falando de arte e artistas que geralmente estão o tempo todo ligados no que está acontecendo no mundo de modo geral, né? E você interpreta tanto princesas mais atuais, como você acabou de falar, mas as que começaram mesmo, as primeiras. Branca de Neve foi a primeira da Disney, né? A princesa apresentada. Sim. E você vê que o teatro, de certa forma, tenta adaptar alguma coisa com relação até mesmo essa postura da princesa, tipo assim, existe uma adaptação ou ainda fica muito fiel ao que é o conto original? Como é que funciona? A Cintilante em si, a gente mantém o enredo, a história, né, ao conto original, porque se a gente muda muito também, o público sente falta. O público, tem isso também. Ele tá indo lá assistir porque ele quer reviver aquela história. Mas a gente sempre coloca um tom de humor em algumas coisas, sabe? Uma piada com a plateia, principalmente o príncipe, que na Branca de Neve ele é o narrador, e a Branca de Neve ela faz de acordo com a narração. Então, assim, quando ela foge para a floresta, a gente geralmente passa entre o público, assim, fugindo, a gente passa na plateia e volta. Agora, com a pandemia, não foi muito possível fazer, mas com as coisas voltando, né? A gente vai muito provavelmente voltar a fazer isso, da princesa passar entre as pessoas, e aí a gente envolve o público falando trazendo as crianças também para serem os 7 anões. Então, assim, rola muito essa interação, que eu acho muito boa, e quando a gente pode, a gente coloca uma coisa mais descontraída, porque a Branca de Neve é uma princesa que eu acho que é uma princesa muito séria, sabe? Que ela é uma princesa que ela tá ali dentro de uma caixinha, vou ali arrumar a casa dos anões, vou ali ser uma dona de casa, vou apaixonar pelo príncipe e me ficar com ele feliz para sempre, né? Então, assim, a gente procura não modificar a forma que a história que eu não acho que seria uma má ideia, mas o público gosta de reviver a história fiel, né? Sim. Então, a gente respeita muito isso.
Mas a gente procura colocar um tom de humor, a madrasta Ironia, né? Isso, a madrasta que vira bruxa má no momento, ela também faz muitas piadas, ela interage bastante com a plateia, até porque se ela for uma bruxa que dá muito medo, as crianças ficam com medo. Então ela se torna uma bruxa engraçada, sabe? Que na hora que ela aparece como uma velhinha, ela erra o lugar onde o nariz está. Por exemplo, ela entra com o nariz na testa, ela fala, transformei errado, vou colocar o nariz aqui no lugar certo, sabe? Para não rolar esse susto com as crianças. Então, a gente procura da melhor forma fazer a coisa se tornar o mais descontraído possível. E embora a gente tenha aí avançado nessa questão dos discursos desses contos de fadas, mas eu acredito que a reação, principalmente das meninas, deve ser a maior fofurice, né, que vocês recebem, assim, tem aquele lance de ficar lá no final do teatro para poder tirar foto, como é que é essa paixão das meninas com as princesas ainda? Elas ficam muito apaixonadas, a maioria, assim, vai vestida de alguma princesa, mesmo que a princesa do dia não seja a mesma, mas a maioria vai vestida de princesa, é uma coisa linda, elas pedem muito por foto. Agora, durante a pandemia também, a gente está evitando tirar fotos muito de perto, porque como a gente faz o teatro sem máscara, então já é um risco a gente ficar sem máscara perto das crianças, e usar máscara durante a foto não é o que o pessoal ia gostar. Não é o que o pessoal ia gostar muito. Então, por enquanto, a gente está evitando tirar fotos, mas muito em breve a gente deve voltar a tirar essas fotos depois com a plateia. Geralmente, antes da pandemia, fazia uma fila enorme para ficar tirando foto com as princesas, com os príncipes, com todos os personagens em si. E assim, é a coisa mais fofa do mundo. A criança chega para você e fala assim, porque você é minha princesa preferida, e eu gosto muito de você, e você vai ser o tema do meu aniversário. E às vezes elas vêm com uma bonequinha segurando, sabe? É a coisa mais linda que tem, assim, eu acho muito maravilhoso. Imagina, nossa, é gostoso esse carinho, né, do público também, que é muito espontâneo também, de novo, se tratando de criança, né? Sim. Nesse momento das fotos, a gente escuta várias coisas, assim, que são muito espontâneas, sabe? Tipo assim, você vai no meu aniversário, no tal dia? Aí você fica assim, gente, o que eu vou falar? Eu falo que eu vou, eu falo que eu não vou, eu falo que eu vou estar lá no coração, sabe? Aí a gente responde das formas mais variadas que pode, sabe? Para não quebrar o coração da criança. Então, é isso, assim. A gente recebe várias... Eu lembro que a gente recebia várias respostas, assim, e falas de crianças que a gente nunca espera o que vai ser. Tem que estar sempre preparado, assim, para ter de tudo, para escutar de tudo. E manter uma postura, né? Sim, manter porque, a postura, querendo ou não, elas não sabem diferenciar. Para elas, você é a princesa real, né? Sim, então, assim, manter o tom de voz, manter a mão, sabe? Muito da mão da princesa. Gente, nossa, vamos entrar, porque eu adoro bastidores. Como é que é isso? Quando te dão uma princesa para fazer, você tem que assistir, você assiste, aí você faz os gestos. Como é que é isso? Porque, né, gente, tem toda uma técnica. Sim, geralmente eu estudo assistindo as princesas, aí eu vou pausando, principalmente nas músicas, que são as que as pessoas mais lembram. Então eu vou pausando, vendo o que ela faz na música, qual que é o gesto que ela tá fazendo, se ela faz a mão aqui, se ela não faz essa mão, se ela fica uma coisa mais aberta, mais expansiva, sabe? Então essas coisas a gente vai estudando, e aí eu vou treinando em casa já, vou tentando fazer igual. Então, umas coisas assim. Aí chega no ensaio, o Bustamante, que é o diretor, ele vai corrigindo nossos movimentos, às vezes o que é melhor em tal lugar, e aí a gente vai construindo essa personagem dessa forma. Vou estudando também muito a forma como ela pensaria. Aí, em certas situações, sabe? E a Branca de Neve, nessa mesma situação, faria o quê? E a Ana, se isso acontecesse, faria o quê? Sabe? É muito se perguntar, assim... Para uma mesma situação, qual seria a reação diferente de cada princesa? Só para entender qual que é essa personalidade da princesa e conseguir incorporar ela em palco. Ai, que tudo! Adorei! E como é que você está enxergando essa mudança no perfil dessas princesas, né? Porque hoje a gente já sabe que as princesas, a gente tem aí o filme Valente, tem a Moana, ou seja, já não tem aquela princesa de vestidos bufantes, grandes, longos, né? Como é que você vê essa mudança aí, já que você está nesse meio de interpretar princesas no teatro?
Eu acho que é uma mudança muito importante, porque a gente tinha essas princesas com esses vestidos bufantes e etc., como exemplo de feminilidade na época que elas foram lançadas. Né? O que era ser feminino? O que era ser mulher? Ah, é a mulher comportada, que vai usar um vestido muito grande, muito feminina, usando um batom, uma maquiagem. E esse é o exemplo da mulher bonita, esse é o exemplo da mulher que vai ser... que as pessoas vão querer, né? E eu acho que a gente já está numa época onde a mulher não é um tipo só, sabe? A gente já não é que a mulher antigamente não era, mas onde ela já pode ser vista como várias, sabe? Ela pode ter uma personalidade diferente, ela pode ser mais engraçada, ela pode impor a própria ideia, ela pode ser diferente de um padrão que foi estabelecido também antigamente, sabe? Então, eu acho muito importante essas novas princesas que têm surgido, com perfis diferentes, com rostos diferentes, tons de pele diferentes, que a gente fala da representatividade também, né? Que eu acho importantíssimo, assim. E se torna uma coisa muito mais variada para a gente poder fazer em palco. Se torna um desafio a mais. Você fala assim, nossa, essa personalidade aqui vai ser muito diferente daquela lá. Então, essa princesa tem uma história muito diferente dessa daqui. Então, eu vou ter que pensar de forma diferente para poder interpretar ela. E isso acaba que, para a pessoa que tá assistindo, se torna muito importante também, porque você para de ver exatamente a mesma coisa sempre, sabe? Daquelas princesas. Você começa a se enxergar, você fala assim, ei, peraí, essa princesa aí parece muito comigo quando ela faz isso. Aquela lá não parece tanto comigo quando faz isso, mas quando tem essa situação ali, eu acho que eu faria a mesma coisa, sabe? Então, trazer essa representatividade para a pessoa que está assistindo sentir que é ela ali, isso faz uma paixão muito maior, sabe? Acontecer uma ligação muito maior entre a pessoa e a princesa que ela tá vendo, ou a personagem que ela tá ali assistindo. Sem dúvida. E é interessante porque dentro dessas princesas que você interpreta, tem uma que é mais desafiadora para você, assim? Qual que é? A Rapunzel. A Rapunzel é a princesa mais desafiadora que eu já fiz até hoje, por causa do cabelo dela, que tem 20 metros. Mas você usa um cabelo de 20 metros? Eu uso um cabelo, uma peruca de 20 metros, assim. Você tá brincando? Sim, estica no palco inteiro, pesa. E é um Mas desafio. É um desafio manter essa peruca no lugar. Manter a peruca no lugar. Tem uma mochila que a gente fica carregando também, a peruca, para ela não pesar a cabeça toda. Então, ela fica, a gente carrega ela aqui no ombro, né? E esses 20 metros, ele acompanha a gente durante o espetáculo inteiro. Tem um momento que o espetáculo, esse cabelo fica preso no livro, porque a Cintilante trabalha com um livro que a gente abre, e a história é contada, o cenário é contado por dentro desse livro. E esse cabelo sai de dentro do livro como se estivesse saindo de dentro da história. E existe um momento que, quando a Rapunzel sai da torre, né, finalmente, esse cabelo é desgrudado do livro, ele é tirado do livro, e aí a gente carrega ele no braço. Ele vira como se fosse uma corda que a gente estivesse carregando o tempo todo, assim. Então, Nossa, é bastante desafiador. É muito bom, é muito bom. Mas... Tá vendo, gente? Dá valor, tá vendo? Dá valor porque é sofrido às vezes, assim. Tá vendo? Então, a Rapunzel, além disso tudo, eu acho que a personalidade dela é muito gostosa de se viver, sabe? Ela é muito espontânea também. E assim que ela sai da torre, ela se sente culpada e ela começa a entrar em conflito, de pensar assim, isso tudo aqui é tão legal, mas minha mãe vai me matar se ela descobrir. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente, não é? Ela fala, ai meu Deus, ela vai sentir sim. Então ela fica num conflito que eu acho muito legal. Né? É um dilema que ela fica, eu tinha que voltar para casa, mas eu gosto tanto de viver, eu quero ver tanto essas luzes flutuantes, mas minha mãe, eu precisava ter contado a verdade para ela, eu preciso voltar, sabe?
é muito gostoso viver Rapunzel. Esses conflitos internos que ela tem, nem sempre eles são verbalizados. Então, às vezes, a gente tem que colocar no corpo, nas atitudes, no olhar. Ela está tendo esse conflito. E, além de tudo, tem esses desafios cênicos, né? Que é essa trança. Gente, tô chocada. Que às vezes, a panela que ela trabalha com ela no início da peça também, que ela se defende com uma panela, né? É muito legal. A Rapunzel também, além de princesa, ela é uma heroína, querendo ou não. Sim. Sabe? Então é muito gostoso de se viver. É difícil, mas é muito bom. É muito bom. Vou olhar para Rapunzel com outros olhos agora. Ó, mas é muito interessante você trazer esse ponto de vista, porque você já está dando um exemplo dessas coisas que os próprios clássicos nos colocam, né? Quando você vê um cabelo, uma trança maravilhosa da Rapunzel, você não imagina. Gente, você está falando aí o que eu queria tocar no assunto. Assim como a Disney passou muitos anos falando que, olha, os cabelos lindos das princesas, lisos, brilhantes, esvoaçantes, né? Sei lá, a Alice cai lá no meio de um buraco e vira de cabeça para baixo. Quando ela desce, o cabelo dela está maravilhoso, não aconteceu nada com ela. Arrumadinho, ou seja, total fora da realidade. E aí tem essas roupas, né? Que claro, gente, é como a Luísa falou, elas foram criadas num tempo em que o feminismo, feminismo, nem existe feminismo lá nessa época, a feminilidade era tratada dessa forma, a mulher bonequinha, né? Toda ajeitadinha, engomadinha, bonita, a aparência muito presente, né? Sempre é uma preocupação. E aí a gente vem com essa ilusão trazendo desses contos de fada, né? Porque aí eu paro e penso assim, não sei se... Quantos você tem, Luísa? 24. 24, pois é. Eu tenho 38, então eu já vivi muito conto de fadas, né? Eu já pegou uma fase até melhorzinha, assim, vamos dizer. E aí, eu fico pensando, sabe? Por exemplo, eu sempre fui louca com noiva. Eu ia nos casamentos, eu ficava atrás das noivas o tempo todo, mas aí eu não entendia aquilo. E assim, muito agora que eu fui entender, que eu falei, gente, isso é tudo conto de fadas, né? Porque são os vestidos esvoaçantes, bufantes, grande, aquela coisa de brilho que a gente foi acostumada a ver isso desde criança, a sonhar estar naquele papel, naquele vestido, né? Aí você vem e faz 15 anos, quer vestir um vestido, por mais, a gente está em 2022, mas as meninas ainda fazem uma festa de 15 anos e vestem um vestido o mais iluminado, o mais brilhante, não perde essa tradição. E querendo ou não, os contos de fadas têm a sua parcela de responsabilidade em nos trazer, de certa forma, esse lugar que a gente gostaria de ocupar, né? Sim, trazem muito. As princesas, se você coloca o vestido delas branco, o de quase todas vira um vestido de casamento. É verdade. É só você mudar as cores para o branco, você tem ali um vestido de noiva. É verdade. Isso mexe muito, porque por mais que a gente sabe que, né, não dá para ter um cabelo lindo, maravilhoso o tempo todo, né? Você não pode ter uma cinturinha fina o tempo todo, não dá. Isso, assim, a Disney criou um estereótipo, ok, ninguém está endemonizando a Disney, não é isso. É a época diferente que a gente viveu. O que a gente está falando aqui é que hoje já não dá mais para poder assistir uma Branca de Neve e achar que, nossa, como ela é linda, olha, né, eu quero estar naquele papel. Existe a questão da beleza envolvida e as meninas, acredito que pensam nisso, mas o discurso, eu sou mãe hoje, sou mãe de menino, mas se eu tivesse uma menina, talvez eu falaria, olha, é lindo o filme, aproveite, né, o que dá para aproveitar, mas deixa eu te contar, esse diálogo, esse tipo de coisa não é legal, né? Eu acho que existe essa preocupação hoje, né, principalmente por parte das mulheres, de explicar isso para as filhas meninas, né? Os contos de fadas mais antigos, eles têm algumas problemáticas que ficam muito óbvias depois que a gente assiste como adultas, né? A gente olha e fala, nossa, que absurdo isso ali acontecendo.
Então, eu acho que hoje em dia, os novos contos de fadas que estão aparecendo, eles vão passar uma mensagem muito mais interessante para as crianças que a gente quer nesse futuro, né? Que é você não necessariamente precisa ficar procurando casamento o tempo todo, não precisa ser o objetivo da sua vida, sabe? Você pode muito bem pensar no seu sonho, no sonho de querer muito uma coisa, e quem sabe vai aparecer alguém. E não necessariamente você precisa estar com alguém o tempo todo também, procurar por alguém, sabe? Você pode ser independente, pode estar ali sendo feliz sozinha. A gente tem esse exemplo com a Elsa, por exemplo. Tem a Elsa e a Anna, né? A Elsa, ela se dá muito bem sozinha, a Elsa é super independente, e ela se tornou uma das princesas mais famosas hoje em dia, né? Todo mundo sabe quem é a Elsa, toda criança já quer ser a Elsa hoje em dia, assim, toda criança. E a Anna, que também tem uma personalidade diferente, também é forte, ela ali procura por amor. Aí a Anna ela já sai um pouco mais do... A Elsa é um pouco séria, e a Anna é extremamente extrovertida, né? Então a gente tem dois exemplos muito bons em um filme só, sabe? De duas personalidades que a gente pode se identificar de várias formas diferentes. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa representatividade de formas diferentes, de exemplos diferentes, de poder dizer, olha, não necessariamente você precisa ser engomadinha, não necessariamente você precisa ser dependente, não necessariamente você precisa aspirar por uma coisa só na sua vida. Você pode querer várias, e você pode ser várias em uma só, né? Exato. E aí vem a questão do figurino também que a gente estava falando, né? Já as princesas de hoje já não têm esses vestidos tão grandes, ou nem têm vestidos. Sim. A Moana, por exemplo, você vê que é uma característica dela se vestir totalmente diferente. E aí o que você falou, entra a questão da diversidade também. Então, assim, tudo gira em torno de uma identificação que, graças a Deus, que alguém falou, precisamos mudar isso. Sim. Não existe mais essa pele clara, esse cabelo louro, esse cabelo muito escuro. Não, existe mulheres de todos os jeitos, meninas, e a identificação que é muito importante, a representatividade, né? Você, como uma intérprete, né? Uma representação de um conto de fada, você sabe o que é isso na pele, né? De ver as crianças se emocionando, ou até com o retorno que elas dão para você. Sim, né? sim, é incrível. De se ver. O negócio é, por exemplo, as princesas antigas, a gente não necessariamente precisa descartar elas só porque elas têm coisas problemáticas, mas conversar com a criança, olha, isso aqui é um conto de fadas, na vida real é diferente, não necessariamente vai ser dessa forma. Então é assim, é conscientizar, tem uma coisa que é conto de fada, na vida real você não pode achar que vai ser assim na vida real, sabe? Mas vamos curtir, vamos entender, vamos escutar as músicas, rir com os atores, sabe? Eu acho muito importante. E assim, só para ilustrar o que a gente está falando aqui, eu até separei a própria Branca de Neve, alguns pontos para a gente falar aqui, para as pessoas entenderem o que é que a gente... Né, exemplificar, na verdade, o que a gente está falando aqui, porque ela foi a primeira princesa da Disney que surgiu, e foi lá em 1937, viu, gente? Tem tempo demais. Então, vocês imaginam o que era a mulher naquela época. Pois é. E aí, vamos pegar, então, esse conto, né? Que eu cresci, como eu disse, vendo e achando tudo lindo e tal. Mas olha só, uma das coisas que pegam muito, por exemplo, a Rainha Má, a bruxa, né? Ela é muito vaidosa, todo mundo sabe disso, muito narcisista. E ela tem tanta inveja da Branca de Neve, que é linda naturalmente, ok, tem uma maquiagem ali que a gente sabe e tal, mas ela não precisa se enfeitar tanto. E é simpática, é aquela pessoa que todo mundo quer ter perto. E vem a bruxa má e castiga ela por ela ser bonita, né? Então, assim, o que vem trazer pra gente? Que é uma mulher invejosa, que não tem um ciclo social, né, com muitas pessoas, querendo ou não, ela exalta a rivalidade, ou então passa essa ideia de rivalidade entre as mulheres, né, que a maçã está ali representando talvez uma desobediência, né, das mulheres que são castigadas, e por isso elas enganam, elas envenenam umas às outras para conseguir o que ela quer. Então, quer dizer,
Aí a gente não tá inventando isso não, tá, gente? Basta prestar atenção, né, Luísa, que a gente consegue ver esses elementos introduzidos lá, mesmo que na época implicitamente, né? Porque a gente ainda não tinha virado essa chave, não tinha caído essa ficha, mas hoje a gente consegue ver isso claramente, esses estereótipos. Então, por isso que a gente está falando aqui da importância de assistir hoje, claro, tem que assistir, gente, faz parte da história, da cultura nossa. Mas tem esse olhar cuidadoso também de explicar as coisas para essa geração que está vindo aí. Aí pega a Branca de Neve de novo, quando ela vai para a casa dos 7 anões lá, ela é como se fosse uma mãe, porque cuida dos anões, né? Ela é uma mulher que cuida, que limpa, que deixa a comida pronta. Então, quer dizer, é o claro papel da mulher naquela época, dona de casa, né? Senão, se fosse diferente, a Branca de Neve ia sair de lá e ia trabalhar, ia fazer qualquer outra coisa, mas não. Tem essa questão também colocada lá no clássico. Assim como também, quando a Branca de Neve se depara a primeira vez com os 7 anões, quem primeiro vai falar? O Zangado. E fala o quê? Não, mulher não merece confiança. Ah, mas ela sabe fazer uma comida. Então, quer dizer, a mulher é colocada num papel sempre de novo, a dona do lar. Então, essas mentirinhas que foram contadas ao longo do tempo, entre aspas, para nos convencer de que aquele era o nosso papel. Né? A gente não vai achar. Ou a mulher, naquela época, era muito linda, donzela, muito fofinha, muito ingênua, ou ela era muito má. Todas elas têm uma bruxa, vamos dizer assim, né? Que quer aperrear a vida delas, tirar o sossego. E é sempre na mesma narrativa, a gente observa muita semelhança nisso. Então, é o que a gente falou, por exemplo, o espelho, o tempo todo elas estão se admirando, tá se vendo, elas não se aceitam desarrumadas, feias. Enfim, tem a transformação da Cinderela, né, que de maltrapilha ela de repente vem uma fada e transforma tudo. Então, quer dizer, tá tudo fazendo sentido naquele momento da época que foi criado. E é lindíssimo, gente. Ó, eu vejo essas princesas, eu vou nas lojas, vejo os brinquedos, eu acho lindo. Né? Porque tem a questão do imaginário, é a magia. A gente não pode perder isso, de fato. Mas existe essa ressalva. Sim, quando a gente vai reparar nas princesas, se eu não me engano, a Jasmine e a Elsa, e Frozen, né, no Frozen no geral, e a Jasmine são as únicas que eu me lembro no momento que tem um vilão homem. Né, que pois é verdade. Que o vilão é um homem, porque as vilãs geralmente são a madrasta, a mãe que era mentirosa, ou então é a madrasta que fica com inveja da filha, sabe, que desse pai, e passa essa mensagem exatamente do que você estava falando. Que a mulher que ela não é ingênua, que ela não é bobinha, que ela não tá ali aspirando por amor, ela vai ser invejosa, ela vai estar querendo o lugar daquela outra. Então você sempre tem que estar atento às outras mulheres, porque as outras mulheres vão ser invejosas, sabe? É como se a mensagem do Conto de Fadas quisesse passar um pouco isso, sabe? Na época não ficava tão claro, hoje em dia a gente vê que tem uma rivalidade bem explícita ali. Então, é uma coisa para a gente assistir com um olhar crítico, mas não deixar de assistir, né? É assistir pensando assim, naquela época fazia sentido. Hoje em dia a gente já sabe que as coisas não são exatamente desse jeito. Uma mulher não tem que ficar pensando que as outras estão ali só para competir com ela, né? A mulher tem que competir para trabalhar, tem que competir para ter o melhor emprego, mas não pela atenção de um romance, sabe? E tem isso muito ligado, né? E assim, o que é muito sério essa questão do romance é que, primeiro, hoje ainda a gente vive isso, né, Luiz? As consequências. Acho que a sua geração já vem num... Parece assim que eu sou muito velha, gente, mas não é não. Mas é porque um ano acontece muita coisa no mundo que a gente está vivendo hoje, né, Luísa? Sim. Mas assim, durante anos, e a grande parcela das mulheres acha que felicidade tem que estar atrelada a um companheiro, né? E aí os contos de fadas vêm reforçar isso de novo, para dizer, olha, você tem que ter alguém que te salve, né? Aí eu não vou nem entrar naquela questão da Bela Adormecida, que tipo assim, aí quem é mais radical fala, como assim? Que absurdo, ela passou a vida quase dormindo, o cara chega lá e beija ela sem o consentimento dela.
Não vou chegar nesse ponto, porque eu acho que é demais, porque existe todo um, né, uma coisa... Sim. Gente, Era um pouco moda beijar as princesas desacordadas, né? Exatamente. E aí, tem gente que, nossa, que absurdo, não existiu realmente não existiu consentimento, porque ela estava dormindo, né, gente? Sim. Mas a gente nem sabia quem era. nem sabia quem era ela, e sabe lá se ela estava morta, né? Porque a impressão que nos passa é que será que elas estão mortas ou não? Aí vem um príncipe, tipo, salva, né? Dá um beijo e salva. E ela via, não, então ela não morreu. Então tem essa questão que é muito forte ainda, das mulheres serem muito atreladas a essa questão de ter que ter um companheiro, porque só é feliz se tiver um homem juntos, e aí, junto dela. E aí não é nada disso, né? E a gente vem quebrando, ainda bem, porque, querendo ou não, uma outra coisa também, esses filmes tinham poucas mulheres produzindo ou dirigindo, então eu acho que nem existia isso naquela época, né, Luiz? Vamos combinar. E hoje não, a gente tem o papel das mulheres maior também dentro dessas produções que vão falar exatamente, peraí, esse discurso não cabe mais não, peraí, vamos criar uma guerreira, uma princesa que vai ter uma atitude diferente, que ela está acompanhando o dia a dia, que ela está preocupada com questões que o mundo todo está preocupado também, né? Introduzir a mulher de uma certa maneira diferente na sociedade que a gente está vivendo atualmente, para criar essa identificação também, né? É isso mesmo. Deu um branco aqui. O papel, principalmente da mulher hoje em dia, que não é que hoje em dia trabalha, que hoje em dia tem outras responsabilidades, que não é só cuidar mais da casa, é um papel diferente daquela época. Então, a gente não consegue mais ter essa identificação, e se a gente tentar se identificar, a gente acaba ficando para trás, sabe? Sim. Acaba não vivendo a vida que a gente queria, acaba vivendo uma vida dependente de um outro. Então, o conto de fada tem essa representatividade hoje em dia para já ensinar a criança que você pode querer essa vida de dona de casa, querer essa vida de um marido, mas você tem outras possibilidades hoje também, o mundo é outro, né? Exatamente. E assim, é bom você ter falado isso, porque, gente, não tem nada demais. A gente não tá aqui falando que você não tem que ter marido, ou companheiro, companheira, não importa, né? Você pode querer ser dona de casa, não tem problema nenhum, mas isso, o que a gente está falando é de escolha. Coisa que não existia isso lá atrás. É o tempo todo a sociedade falando, olha, você não vai sair para trabalhar, seu lugar é dentro de casa, tem seu filho para criar, tem a sua casa para limpar, seu marido vai chegar daqui a pouco, a janta tem que estar pronta, né? O tempo todo a sociedade falando isso. A gente vê um exemplo claro da Branca de Neve, que quando ela chega na casa dos anões, está tudo empoeirado, está tudo sujo. Então já cria aquela impressão de que são 7 homens ali cuidando de uma casa, e olha como é que a casa ficou. Então precisa que a mulher esteja lá para poder limpar tudo, sabe? Cria essa ideia do... sem a mulher o homem tem não que consegue. Ser a mulher. Que o homem não consegue sozinho. E sendo que hoje em dia a gente sabe que consegue sim. Consegue sim, consegue muito bem, né? Mas é exatamente o que você falou. Não é que a mulher não pode querer ser dona de casa nos dias de hoje. Ela pode, ela deve, inclusive, se ela quiser. Mas o negócio é que ela teve a escolha de ser. Que antigamente não existia nem a possibilidade de ter uma escolha. Era ou você era ou você era. Né? E quem saía da curva geralmente era castigada, então... Exatamente. Quem saía da curva entrava em estereótipo e aí começava a ser xingada às vezes e vivia uma vida, assim, bem difícil. Bem difícil, exato. Só os que resistiram mesmo, como se diz, deram os passos para a gente estar onde a gente está hoje. Exatamente. Né? Mas vamos falar também desse... papel seu de cosplay que você faz dentro da arte, me conta quais são esses personagens, como é que funciona, acho muito legal isso. É um segmento de um trabalho que ainda é uma área pouco vista, mas eu acredito que teve um crescimento muito grande durante a pandemia, principalmente. Então, essa área de cosplay, eu já faço cosplay, já vai fazer 10 anos, já é um tempo muito bom. Olha! Assim. E
ele tá nesse meio do teatro, sabe? Não deixa de ser eu interpretando um papel também. Ele se mistura muito com tudo que eu faço. Geralmente, os cosplays que eu faço são de séries, de filmes, de desenhos animados, esses desenhos japoneses. O meu cosplay mais conhecido hoje em dia é do Rock Lee, que é um personagem de Naruto, do próprio Naruto. E geralmente, em cosplay, eu faço mais personagens masculinos. Principalmente legal. porque no Japão também essa cultura do homem, ela é bem mais forte do que aqui. Essa cultura mais do machismo, sabe? Só o homem tem essa personalidade. Então, nos desenhos, a gente vê muito mais desenvolvimento de personagens masculinos do que femininos. Então, automaticamente, eu, falando por mim, né, me identifico muito com personagens que são meninos. Que às vezes a personalidade dele parece com a minha, e aí as meninas têm pouco desenvolvimento, então a gente não tem tanta aquela vontade, aquela identificação, sabe? Hoje em dia estão aparecendo mais personagens femininas que são fortes nos animes mais recentes, nos desenhos mais recentes, assim como as princesas. Então tá tendo mais personagens femininas para a gente poder se identificar. Mas como eu venho de uma época que ainda não estava tão forte isso acontecendo, eu me identifiquei mais com os meninos e falei, por que não fazer um cosplay de um menino, né? Sim! Então eu faço cosplay do Naruto, que é um desenho bem famoso, do Rock Lee, que ele é um dos companheiros do Naruto lá de briga, de luta. Eu já fiz alguns cosplays, por exemplo, de Avatar, daquele filme dos avatares azuis. Sei! Esse aí é mais para maquiagem artística, mas eu também considero que está ali no meio do cosplay. Alguns outros personagens que eu fiz também são de desenho animado. Eu já fiz... tem um desenho que chama Steven Universo. Não sei se você já ouviu falar. Que ele é da Cartoon Network, se não me engano, também. E tem personagens... É um desenho sobre personagens... Tem várias personagens femininas que são muito fortes. E o personagem principal, que é um menino, que é o Steven, ele aprende com todas essas mulheres que estão à volta dele, sabe? Olha! São todas guerreiras, são todas heroínas. Então, é um desenho que eu gosto muito. E aí, sim, me dá vontade de fazer cosplay de todas elas. Assim, me dá vontade de viver um pouco delas. Então, o cosplay que eu faço... ele tem mais uma pegada pessoal, assim. É mais com o que eu me identifico. Eu escolho fazer o que eu me identifico. Então, eu invisto na maquiagem, invisto em estilizar uma peruca, em costurar um cosplay às vezes, ou então comprar já. Então, é isso. E hoje em dia a gente vê as crianças assistindo muito esse tipo de desenho também, né? É verdade. A Disney é muito forte, e eu gosto que seja. E essa parte oriental também dos desenhos tem pegado muitas crianças e tem histórias muito boas também. Essa do Steven Universe eu acho que é uma das melhores que tem, assim. Que não é oriental, é já estadunidense, mas é uma história muito boa também. Eu vou assistir, com certeza. Já gostei bom. aí. Mas muito também. Legal. Muito legal você falar isso, né? Porque realmente você tocou no assunto que quando a gente vê o animes, assim, vê as meninas, é sempre esse estilo de bonequinha ainda, né? Da princesa. Exatamente. Você trouxe um ponto muito interessante. E aí você fala, é difícil, né? Igual para você, artista, e mesmo numa representação, falar assim, eu não me identifico com essas meninas, por isso que eu fiz um cosplay dos meninos, né? Dos animes. Gente, é isso. A gente sente que a personalidade do personagem é diferente daquela que a gente quer fazer. E não dá, né? É o que você está falando. Sim. Rola aquele impulso do... eu queria tanto que tivesse uma menina que fosse desse jeito, mas só tem menino, então eu vou fazer o menino mesmo. Legal, legal. E quando você faz os meninos assim, como é que é a aceitação, assim? Hoje é mais tranquilo, acredito eu, né? Porque... para o cosplay... foram pouquíssimas vezes que eu ouvi alguém falando que menina tem que fazer cosplay de menina, porque foi muito pouco, muita gente apoia mais do que critica, sabe? Eu fico feliz disso, por ter ouvido por ter ouvido poucas vezes essas coisas, foram pouquíssimas vezes mesmo. Então hoje rola uma aceitação, eles entendem que eu estou interpretando, sabe?
E mesmo que não estivesse, mesmo que fosse uma coisa que eu sentisse que eu seria, não teria problema para essas pessoas que me acompanham, pelo menos, sabe? Eles entendem que eu estou vivendo o personagem, assim. E mesmo que tivesse não entendido, né? Sim, Cada um faz o que quer, né? exatamente. Cada um faz o que quer. Ô, Exatamente. Luísa, você... Quanto tempo que você está na arte? Assim, que você é atriz desde muito nova? Como é que é a sua história com a questão da arte Profissional, cênica? que eu me profissionalizei como atriz é desde do finalzinho de 2017, início de 2018, que eu me Uhum. profissionalizei, mas eu já estou atuando assim informalmente desde o início desde quando eu comecei a fazer cosplay, assim, que eu vou nos eventos, aí eu Hum, criava uma cena para poder apresentar no palco. Com olha, esse cosplay que eu fazia, sabe? Porque tem os concursos, né, cosplay. Aí tem a sim, parte que tem. você só desfila e vai embora, e tem as apresentações, que aí você cria uma cena, às vezes você quer cantar uma música, ou então representar uma cena que tem no desenho. Então já rolava essa atuação na escola também. Eu sempre que podia fazia alguma coisa, um teatrinho para aula, sabe? Eu adorava fazer as coisas de literatura, quando a gente pegava, o professor falava assim, não, agora a gente vai criar uma ceninha, o trabalho de vocês vai ser fazer um teatro. Então, assim, era a parte que eu Uhum, mais gostava da escola. entendi. E assim, a opção de teatro infantil partiu de você mesmo, ou você está no jogo para jogar, né? Atriz? Enfim, se rolar um outro tipo de papel, ou você já fez o teatro adulto, como é que é? Eu ainda não fiz teatro adulto. Eu entrei no teatro infantil, foi porque eu fui conhecendo pessoas da área, sabe? Fazendo cosplay, etc. E aí entrando no coral da faculdade também, conheci pessoas que falaram comigo assim: você quer trabalhar profissionalmente? Então vamos ali para eu te treinar, para você fazer uma prova e conseguir entrar e fazer a audição. E aí acabei entrando na Cintilante, que ela tem teatros, em sua maioria, que são infantis, tem alguns teatros adultos Uhum. também, mas eu não faço parte deles, porque eles são de antes da minha entrada. Ah, tá. Mas eu tô, assim, pro jogo. Se surgir um teatro adulto, eu vou querer fazer também. Até hoje eu Legal. só fiz musical também. Então, se surgir Ah, um teatro que não seja musical, também vou achar interessantíssimo fazer. E eu tô é... aberta, assim, às experiências. Não, e para você fazer qualquer outro tipo de teatro que não seja musical, melhor não. É, tranquilo para você, porque é muito difícil cantar e interpretar, e tem toda uma técnica que, assim, não tá só no texto, né, Luiz? É a hora de começar o canto, de se Isso. posicionar. Uh, O texto a gente consegue ali fazer a intenção. Às vezes se esqueceu exatamente o que era a fala, dá para você fazer uma é. fala que está perto do que era, mesmo se você esqueceu. Ah, Agora a música não tem como você nossa, é modificar. mesmo, hein? Ainda mais quando é música muito conhecida. Que aí todo mundo vai saber cantar junto, e se você errar, vai todo mundo olhar e falar assim: errou ali, hein? Sabe? Mesmo sabendo, gente, que ao vivo é outra pegada, Ao vivo é outra é pegada. ou não é? É, Fala, tem dia que você não tá bem, às vezes a voz não tá boa, às vezes você tá até sim, passando mal, sei lá, tá com uma dor de barriga e você tem que sim. entrar e subir no Acontece muito. palco. Você tem que seguir em frente, falar, ó, ou eu trabalho ou eu trabalho, exatamente. Meu Deus do céu, tá vendo, gente? É isso. E, Luísa, o que que já deu para perceber da profissão de atriz? Como é que é ser atriz nesse país? Nossa, assim, essa pandemia arrebentou com vocês, né? Com os Foi. eventos de modo geral. Imagino que deve ter sido uma barra que vocês tiveram que enfrentar. Mas o Foi. que que você já pôde observar dentro da sua experiência? O que que é ser atriz nesse país? Nossa, menina. Ser artista, num geral, é muito difícil, né? É, A gente vive num país que quer valorizar a cultura, mas rola de tudo nos trâmites legais ali para que isso seja dificultado, sabe? Então, imagino. durante essa pandemia, a gente tentou se virar de todas as formas possíveis, principalmente lá na Cintilante. A gente tentou, como a gente não estava presencial, fazer live, sabe? Fazer live com o teatro, e aí era um teatro de interação, que estava rolando aqui as cenas, e aí a gente parava e interagia com o público, às vezes lia os comentários, às Hum, vezes
tinha tipo, umas perguntas que a gente fazia, e aí a gente esperava o público responder. Por exemplo, fazia uma pergunta agora, aí voltava às cenas, aí daí a pouco ia olhar nos comentários para ver se alguém respondeu. Então, a gente tentava de tudo para poder fazer o teatro continuar vivo nas pessoas. Porque se você perde o hábito de ir ao teatro, você para de ir. Verdade. Você para de ir. E agora voltando, eu vi que as pessoas estão sentindo falta mesmo. Nossa, a gente fala não. As pessoas estão pedindo muito, sabe? Porque tá lotando, tá sendo muito bom, assim, tá indo bastante gente. Às vezes a gente vê muita gente repetida indo, sabe? Olha que legal. Dia, tá no outro, a gente fala, ai, que bom que voltou. Que as pessoas estão com essa sede do teatro voltando. Mas trabalhar com teatro não é fácil. É uma área que a gente ainda ganha muito pouco. É uma área que ainda tem pouco investimento, sabe? Tem muito pouco investimento e às vezes a gente vê algumas barreiras sendo colocadas na nossa frente, tanto nas leis que são colocadas ou então vetadas, sabe? Mas a gente tem que seguir lutando pelo nosso lugar aqui, né? Seguir em frente para que possa crescer cada vez mais, porque é uma área difícil, assim. Ah, com certeza, mas resistir já é a arte, né? A arte é sobre isso. É, exatamente. Ó, eu queria saber de você, enquanto princesa, o que você espera das princesas? As próximas, você diz, que vão vir por aí? É, as que vierem, as que estão aí. Eu acho que a gente vai ter muitos tipos diversificados de princesas a partir de agora, sabe? Daqui para frente. De várias partes do mundo, sabe? De vários tipos diferentes de princesa, várias idades de princesa, principalmente, porque ultimamente o que a gente vê são princesas muito novinhas, que às vezes são menores de idade, né? É verdade, a gente teve a Elsa e a Rapunzel, que são princesas que têm 18 anos, que eu acho que são as princesas mais velhas até agora. Então, eu acho que a gente tem tendência também a ter algumas princesas que talvez sejam mais adultas, quem sabe? Sabe? Bacana, eu espero gostei disso, menina! Eu espero que isso venha aí mais para frente, que a gente tenha cada vez menos princesas que estejam dentro de um padrão e mais princesas como, por exemplo, uma princesa que eu considero princesa, que ela não é princesa, é a Lilo do Lilo e Stitch, que é um filme que ele é muito bonito da Disney também, passa uma mensagem muito linda. Ela não é considerada princesa porque ela realmente não é, mas eu colocaria ela ali como uma das diferentes, que tem uma história muito bonita também. Que ela também, ela vem do Havaí, sabe? A história dela é sobre o relacionamento dela com o Stitch, que vira um irmão para ela, né? Um alienígenazinho, assim, que é um animalzinho que ela tem, querendo ou não. Sim. Então, é uma história muito empolgante, é uma história que eu gosto muito. E eu acho que a gente, para as princesas continuarem em alta, vão ter que aparecer princesas cada vez mais diferentes. De todos os tipos, de todas as personalidades, com as mais variadas tramas que vão existir. Que aí, assim, a gente vai conseguir várias identificações diferentes. A gente teve, por exemplo, agora o Encanto, que lançou esse filme novo. Maravilhoso, que é lindo de morrer, assim. Nossa! E é a primeira história, se eu não me engano, da Disney, que é sobre pessoas latinas, né? Então, menina, e assim, sabe o que me impressionou nesse filme? O meu filho adorou, você acredita? E assim, eu não imaginava essa reação dele, assim, porque ele é muito do Homem-Aranha, né? Dos personagens de herói e tal. E ele, de repente, começou a contar do filme e cantar as músicas. Aí eu falei, gente, que demais esse filme. Eu assisti partes. Eu não consegui assistir ele inteiro, porque eu quero assistir. Eu sei que tem uma trama de mulheres muito fortes, né? Tradição. Então eu quero pegar quando eu estiver assim, tranquila para assistir e prestar atenção nos detalhes. Mas eu já amei, porque eu falei, uau! É sério que o meu filho que gosta de Homem-Aranha tá cantando as músicas do filme Encanto? É isso mesmo? E é isso, as princesas vão começar a agradar não só as meninas também, sabe? Agradar todo tipo de criança, porque vai ter todo tipo de princesa. Então, a gente vai. O que eu espero é que tenha cada vez mais representatividade, e quem sabe também não apareçam príncipes aí que também
sejam Que vai tão importantes. cozinhar, né? Que vai cuidar de Exatamente, filho. que vão fazer as mesmas coisas e não vão deixar de ser príncipes, não vão deixar de ser muito importantes e heróis Exato. também, igual as princesas vão ser. Talvez aparecer um filme, quem sabe, assim, Sonhando Longe, um pouco, onde tanto a princesa quanto o príncipe têm um papel muito importante os dois, e que eles trabalhem juntos, ao invés de um depender do outro, sabe? Eu espero isso também. E vou te falar, vou além do que você está falando. Quem sabe alguém, não, alguma mulher audaciosa, fale, vamos reescrever o conto das princesas antigas, mas vamos trazer a princesa numa idade mais avançada, quando ela viu que aquilo lá era o ideal e hoje ela tem outra visão? Vamos reescrever, vamos ressignificar, né? Eu espero ver isso ainda, viu, Luísa? Eu já vou engatando no seu sonho aí, porque... Seria incrível, né? Seria incrível. Imagina uma princesa mais velha, mais de idade, e que ela consiga reconhecer que tudo aquilo que ela passou, ela está vindo com uma visão diferente hoje, para não quebrar esse encanto que a gente tem, né? Sim. Mas ter uma realidade mais próxima do que a gente está vivendo. Por que não? Ô Disney, hashtag fica a dica, Pixar. Disney, Pixar, ouçam a gente. Exatamente. Ou quem quiser aí se aventurar, e tem certeza que vai fazer muito sucesso. Vai, né? sim. Então, depois de falar o que você espera das princesas, eu quero saber o que você, enquanto mulher, espera das mulheres. Eu espero que elas consigam se identificar cada vez mais com essas mulheres fortes que vão aparecendo. E não só com as mulheres, também conseguir ter alguma identificação com os homens e aprender também que não existe essa coisa de um papel que é só de mulher e um papel que é só de homem, sabe? A gente já vê que as mulheres hoje em dia, em sua grande maioria, estão aí se descobrindo, estão aí se libertando de um papel que foi designado e diz que seria só dela, né? Mas que hoje em dia estão conseguindo ser elas mesmas. E eu acho que o desenho, as princesas, tudo que a gente vive na infância influencia no que a gente vai pensar quando for adulto. Então, o que eu espero é que a gente tenha cada vez mais desenhos que retratem uma realidade próxima à nossa, para que as próximas gerações venham já entendendo que essa realidade é delas, sabe? Que elas não vão precisar um dia acordar e pensar, eu posso ser assim. Elas já vão crescer pensando, posso, sempre pude. Exato, né? Exato. Boa. Então, é isso que eu espero. Gostei. Falou e disse, garota. Bom, agora é aquele momento da dica, né? A gente já falou aqui muito de princesa e é claro que a gente não poderia fugir da dica das princesas. Então, assim, eu pedi a Luísa que escolhesse aí uma, duas, quantas princesas ela quisesse, para trazer aqui hoje e saber por que ela escolheu essa princesa, assim como eu também escolhi a minha. Então, por favor, Luísa, quem foi que você escolheu aí para compartilhar? Eu escolhi a Bela, da Bela e a Fera, a Rapunzel e a Jasmine. São 3 princesas que eu acho que são as 3 com uma das personalidades mais fortes, assim, e que, para mim, eu me identifico muito, porque a Rapunzel já é uma princesa, assim como eu falei antes, que ela está buscando um futuro para ela, que é descobrir por que aquelas luzes flutuantes aparecem no aniversário dela e por que só no aniversário dela. Quem sou eu? Eu quero descobrir quem que eu sou. Eu quero sair dessa torre aqui e viver a minha vida, sabe? Então, ela já é uma princesa que ela tem uma identidade forte por não procurar necessariamente um amor. Ela acha o amor ali no meio do caminho sem querer, né? E ela tem essa vontade de conquistar os sonhos dela, que eu acho que isso é muito importante. A Bela também é uma princesa que você vê que no início existe o Gaston, que é um cara que é muito afim dela, mas ele é um homem muito grotesco, assim, que ele é muito bruto, então ela olha para ele e fala, não é para mim. Ele tem um momento na peça que ele, inclusive, fala assim, imagina você sendo minha esposa, massageando meus pés, cuidando dos nossos 7 filhos, e a Bela vira e fala assim, Deus me livre, eu não quero isso pra mim. Desse cara, não, muito obrigada. Então, a Bela ela já tem essa personalidade que a gente não espera de uma princesa da Disney, assim, do clássico Disney, que ela vira e fala assim, não quero, tá doido,
Eu sendo esposa de um cara desse, nunca. Ela tem uma fala dessa, sabe? Então, você vê que ela já sabe que para ela gosta de ler. Ela quer mais do que a vida do interior. Ela fala isso também. Eu quero mais que a vida do interior. Eu quero estar num lugar. Na música ela fala, eu quero viver num mundo bem mais amplo, com coisas lindas para fazer, sabe? E ela queria ter alguém para entender ela. E aí, de repente, acontece, né, a história trágica dela, que ela é presa no Castelo da Fera. Tem uma problemática ali também, porque ela está presa e se apaixona pela pessoa que prende ela. Exato. Mas, assim, antes disso tudo acontecer, é incrível a força que ela tem do sonho que ela tem como ela, sozinha, sabe? Eu gosto de ler, eu quero viver como é que é a vida fora daqui, desse interior. Então, ela tem o sonho de ir para outros lugares, né? Então, eu acho que isso é muito importante ser reforçado, que você tem que ter esses sonhos mesmo. Um sonho que é só seu, que não seja de outros junto de você, sabe? E a Jasmine, da personalidade forte que ela tem também, dela olhar e perguntar pro Aladdin, quando ele aparece para ela, perguntar assim, eu posso mesmo confiar em você? E quando ela vira pro pai dela, e o pai dela fala assim, não, você vai casar com o sultão que eu escolher. Ela fala assim, não é isso que eu quero. Eu vou casar com um cara que eu me apaixonar. Eu vou casar com um cara que eu achar que é o melhor para mim, sabe? Então, são coisas que eu me identifico muito, porque eu sempre fui assim, mais certa do que eu queria na minha vida. Sempre coloquei meus sonhos em primeiro lugar, e se aparecer alguém para ter um romance, aí eu aceito também, se quiser me acompanhar. Aí eu acompanho junto. Então, são as três que eu me identifico muito, assim. São as três que eu olho e falo, eu me enxergo ali. Que legal! E você já recebeu aquelas cantadinhas baratas, tipo, vem ser minha princesa? Não, eu nunca recebi, porque eu estou num relacionamento, desde quando eu entrei para o teatro, eu já namoro uma pessoa, e ele sempre foi assim, sempre me apoiou nesse meu sonho, sabe? Então não rolou esse tipo de cantada assim, não. Já rolou cantada assim no Instagram, do cara falar assim, você é uma princesa muito linda, podia ser a minha princesa. Aí fica, meu Deus do céu. E aí quem responde? É a princesa ou é a Luísa? Aí, na verdade, ninguém responde quando é assim. Quando é assim, eu nem chego a responder. É melhor ignorar, né, Luísa? Brincadeira com você, viu? Mas é a piada, né? Bem a piada, assim, porque a gente sabe da capacidade dos homens de serem criativos. Já logo pensei aqui. Eu também trouxe uma princesa e, na verdade, eu assisti esse filme e eu me apaixonei por ela, que é a Mérida. Eu acho que é isso que ela fala assim, porque tem um acento, gente, mas eu não sei se é Mérida. Enfim. Tem gente que fala Mérida, tem gente que fala Mérida. Eu já ouvi falar, enfim, Mérida ou Merida, que é a princesa do filme Valente, que é uma produção da Pixar. E eu me apaixonei muito, porque, primeiro, quem não assistiu o filme conta a história dessa jovem princesa e o conflito de ideias dela com a família, porque a mãe tá querendo que ela seja uma coisa, né? E ela fala, não, eu sou autossuficiente, eu não quero isso para mim, né? Ela tá desafiando o tempo todo aquele histórico familiar das mulheres, essas tradições que a mãe tanto cultua. E ela fala não, mas a mãe tenta de alguma forma tirar da cabeça dela e elas entram num conflito muito grande, até que acontece uma tragédia com a mãe, enfim, né, uma trama aí que deixa essa relação que era insustentável, quando ela começa a olhar um pouco para a mãe também, mas ela não abandona o sonho dela. Ela fala, não, eu não vou ser o que você está pedindo, eu vou ser aquilo que eu quero ser. Né? E então, ela coloca-se à prova o tempo todo e tentando o tempo todo também passar essas dificuldades da melhor forma possível, aprender a encontrar esse caminho dela, que é dela, mas sem contrariar a própria mãe, né? Porque afinal de contas existe um laço ali, uma pessoa importante para ela.
Então, ela representa o quê? O espírito da juventude, que é o que você falou também, né, Luísa? Que não se apega a essas normas aí, que limita a gente. Isso não quer dizer que seja ruim, mas ela se sente numa obrigação de viver a vida dela, né? É a vida que cabe a ela. Então, ela vem com o comportamento, a gente vê isso, essa vontade dela de crescer, de mudar, de tentar fazer diferente, de questionar essas tradições que foram passadas simplesmente, né? Que muitas vezes foi perguntado assim, o que você quer, né? Qual que é o seu desejo? Então, ela tem muita determinação, ela é muito corajosa, é uma princesa extremamente irônica, dá aquelas tiradas assim que você fala, que delícia, né? E assim, é uma princesa totalmente fora do padrão que a gente está acostumado a ver. E ela quer, como é que fala? Eu acho que é o arco e flecha, ela quer ir lá e quer disputar lá uma guerra, um combate que ia ter. E a mãe dela o tempo todo fala: não, isso não é para você. Você tem que ficar aqui. Você tem que tomar conta do reino junto comigo. Seu pai já está cuidando disso. E ela: não, eu tenho que ir, tal. É a minha escolha. Eu quero fazer isso e tal. Ou seja, ela não é passiva. Ela não segue um padrão ideológico. Tem bravura, que é diferente de ser brava. É isso, a determinação que leva ela, né? Então, a mensagem maior que eu penso que ela passa, que é justamente essa de qual que é o ideal feminino, né? Ela faz essa pergunta de alguma forma e nos coloca essa reflexão também. O que a gente quer ser? Qual que é o nosso desejo enquanto mulher? Né? Eu posso ser forte, eu posso ser determinada, eu posso batalhar por aquilo que eu desejo, né? Ela vem dizer, olha, independentemente das dificuldades que eu vou encontrar, eu quero assumir a minha escolha. Então ela é uma personagem muito forte que eu apaixonei, ainda mais com os cabelos ruivos maravilhosos, aí que eu fiquei, gente do céu, eu quero uma boneca dessa Merida. Então, assim, é ela que eu trago aqui hoje. Como eu disse, eu fui criada, né, idealizando o conto da Branca de Neve, da Cinderela. Eu tive a oportunidade de ir na Disney, gente, e eu vendo essas personagens lá em formato de souvenirs, eu queria trazer tudo para minha casa. Você vê que esse imaginário é muito presente ainda no nosso dia a dia, né? Eu cresci com isso, eu não tenho como negar. O que eu não posso aceitar é o discurso que é muito colocado lá como uma mulher, como algo submisso ou de valor baixo ou que não merece nem valor, muitas vezes. Isso eu não posso aceitar, mas é claro que se eu assistir hoje esses clássicos, eu vou olhar a beleza que tem esse desenho, sabe? Eu vou olhar essa mulher que representava essas mulheres da década de 1930, 40 e por aí vai. Então é também olhar para trás e falar, poxa, o que essas mulheres não passavam, né? Não é só criticar, mas é entender assim que passos essas mulheres precisaram dar ou aguentar, que elas suportaram para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, não dá para deixar de lado essas princesas também que povoaram o meu imaginário, a minha infância. Devo a elas também, porque hoje a gente está falando delas com o papel de refletir sobre como elas eram retratadas e como hoje a gente mudou, né? Que bom que a gente está vendo isso, inclusive no Conto de Fadas, que muita gente pode ouvir esse bate-papo nosso e falar, nossa, mas será que é tudo isso? É sim, gente, porque a gente está falando de representatividade. A gente está falando de papéis. E querendo ou não, essa representatividade, como a Luísa já falou, ela interfere na nossa cultura, no nosso modo de ser, de se posicionar. Quando você fala para uma mulher, por mais inocente que possa aparecer num desenho animado, num conto de fadas, mulher, você tem que ficar em casa. Mulher, você cuida de casa, filho, marido, enfim, você não tem que trabalhar, você não tem que batalhar, você não tem que estudar. Esse não é o seu papel. E a mulher que tenta transpor isso é muito difícil. Que a sociedade toda é educada para ter esse tipo de visão. Então, é importante sim, viu, gente? Você que está vendo e nos ouvindo, fica aí a sua dica se a sua ficha não caiu ainda, né, Luísa? É sim. Tudo acontece na nossa infância, né? Eu trabalho com essa lógica. A infância vai Exato. dizer muito de como que a gente vai se tornar quando adulto, né? O que a gente vai pensar, quem a gente vai ser, os traumas que a gente vai ter ou não. Então, na infância é muito importante que a gente tenha uma representatividade, que a gente tenha um exemplo muito bom,
para que a gente cresça e consiga se colocar no mundo da melhor forma que conseguir, né? E entender o que também não é bom pra gente, né? Sim. Entender o que é bom, o que não é bom, se tem alguém podando a gente, se a gente está conseguindo ser a gente mesmo, se a gente está indo pelo outro ou pela gente. Isso mesmo, garota. Gente, essa Luísa é fantástica, hein? Olha só. Obrigada. Ô, Luísa, e quem quiser aí curtir os espetáculos do Festival de Teatro Infantil Pátio Savassi, como é que faz? Me conta pra gente dessa agenda. Olha, é importantíssimo seguir a Cintilante Produções nas redes sociais, Cintilante com CY, é CYN, Tilante como a palavra normal. Você acha Cintilante principalmente no Instagram e no Facebook, e lá você vai ficar sempre a par do que vai acontecer na semana, de quais são os espetáculos que a gente vai apresentar. Nesse final de abril, a gente vai ter o Mágico de Oz, e também vai ter o Saltimbancos no dia 23 e 24 de abril. Então, para quem quiser ir ver, eu recomendo muito. O Mágico de Oz é uma peça muito linda, bem maravilhoso. É muito lindo ver ali a Elphaba lutando contra a Glinda, acompanhar a Dorothy, né, na história dela. Sim, Dorothy é linda, amável. Quantos personagens, né? Uhum. O Saltimbancos também, que tem as músicas lindas também, é uma história maravilhosa. Amo. Então vale muito a pena quem quiser ir. E para saber dos outros espetáculos da Cintilante, só seguir nas redes sociais, que você sempre vai saber onde vai ter e quando vai ter. Ó, gente, fiquem de olho na Luísa aí. Essa princesa vai dar o que falar ainda, hein? Olha. Ô, Luísa, nossa, quero te agradecer muito, dividir aqui essa experiência sua, né? Ter esse bate-papo gostoso, você que já tem aí uma visão tão legal sobre isso que a gente conversou, que é sobre essa questão de representatividade. Nada melhor que uma pessoa que representa o tempo todo dentro da profissão, né? Uhum. Então eu te agradeço muito, viu, por ter tido aqui esse bate-papo tão gostoso e tão, assim, que nos ensinou muita coisa a partir da sua experiência, que é nova, mais nova que eu, mas, gente, olha a visão dessa mulher. Eita! Eu que agradeço muito pela oportunidade de ter vindo aqui, de ter tido um espacinho aqui nesse podcast. Agradeço muito pela oportunidade, porque falar de teatro é muito bom, falar sobre representação, assim, é muito bom também. E não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar, né? Então, agradeço muito por esse espaço que você me deu. Imagina, a honra é toda minha, porque eu sou uma defensora da cultura incansável, sabe? Eu não acredito num país que não tenha cultura. Não dá, gente. Não dá. A cultura é o que transforma, é o que faz a gente refletir, é o que faz a gente pensar sobre o que a Luísa falou, o que a gente quer para a vida, o que a gente está vivendo, né? Uhum. Então, assim, eu sei que é muito difícil. A Cintilante Produções é uma empresa que eu acompanho já há um bom tempo, faz trabalhos lindíssimos, os espetáculos são assim, sai apaixonada. Ó, quem tá vendo e ouvindo, a gente vai e depois me conta. Tenho certeza que vocês vão amar. A Cintilante está muito de parabéns, porque se é difícil fazer teatro de modo geral, imagina para criança, teatro infantil, né, Luísa? A gente sabe das dificuldades, como você colocou. Então, assim, vocês estão de parabéns, viu? Que vocês tenham muita garra nisso para continuar levando cultura desde criança mesmo, porque eu acredito muito nisso também, que a gente tem que educar nossas crianças para a cultura, que é elas que vão lutar para que isso continue no meio da gente, né? Para que seja melhor. Exatamente. Ó, então, mais uma vez, muito obrigada. Fica aqui as portas abertas para você e para a Cintilante, tá? Vai ser sempre um prazer poder trazer vocês aqui, o trabalho de vocês. Fiquem à vontade. Entrou para essa rede aqui, não sai mais. E muito sucesso aí na sua caminhada aí, na sua vida enquanto atriz, enquanto mulher, enfim. Espero ouvir muito falar de você. Amém. Quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho também, quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é Luísa Pacheco D, Luísa com S. É Luísa com S, Pacheco, igual a farmácia, e D de dado, tudo junto. Então, pode me acompanhar lá se vocês quiserem. Eu posto sempre o que eu estou fazendo, meus trabalhos com a Cintilante também, meus cosplays, tá tudo por lá. Então, igual farmácia é ótimo, né, gente? O Luísa é ótimo.
Luísa com S, Pacheco, igual farmácia, D de dado, não é isso? Isso. Sigam lá, gente, acompanhem o trabalho da Luísa, vê tudo que ela está fazendo aí para vocês poderem apreciar a arte que vem da Luísa aí, né? Obrigada. É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Ó, este foi mais um podcast Uai, a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua esse bate-papo lá no Instagram, no @Uai, a Ficha Caiu. Aproveita para compartilhar, espalha essa rede, esse episódio com a Luísa, né? Vamos fortalecer essa fofoca do bem aí, vamos dizer assim. Tem também o canal aqui do YouTube, se você ainda não se inscreveu, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque quando vier uma pessoa como a Luísa aqui, você já fica avisada lá, entendeu? É isso. Por favor, façam isso para vocês estarem bem conectados aqui com o Ai, a Ficha Caiu. Ó, fica à vontade também para trazer outras mulheres, outros assuntos, vamos conversar, vamos abrir essa rede para todo mundo aqui. Combinado? Luísa, um beijo para você, minha princesa maravilhosa. Obrigada, um beijo. E é isso aí, gente. Um beijo para você que nos vê e nos ouve. E mais representatividade, mais arte, mais cultura. Até semana que vem. Aê!